E vamos convidar, né, que a Maria Fernanda Lázari Lourenço, que é psicóloga, terapeuta certificada de EMDR, terapia interpessoal pela Unifesp, pós-graduanda, e que trabalha no atendimento do TDAH, TET, bipolaridade, TEA adulto, luto com adultos, adolescentes e crianças, né, que vai ser, então, agora a sua apresentação, falando do medo ao entendimento, em MDR e os ecos do trauma sonoro no TEA. Então, seja muito bem-vinda, Maria Fernanda, com você agora. Olá, bom dia. Eu sou a Maria Fernanda, psicóloga, há 20 anos. Conheci o MDR devido a uma fobia de avião, e aí me encantei com o meu resultado e fui me certificar para me tornar terapeuta. E ao longo desses anos venho aprendendo muito. A Tina falou tão bem, né? Todo esse avanço do MDR ao longo dos anos, né, Tina? Essa alegria da doutora Francine Shapiro em podermos continuar os estudos. E hoje eu vou compartilhar um relato de caso intitulado MDR, os ecos do trauma sonoro, no TEA, que foi um presente que me fez compreender melhor como o MDR pode auxiliar pessoas com funcionamento neurodivergente, especificamente no transtorno do espectro do autista leve, que apresentam sofrimentos intensos diante de estímulos sonoros traumáticos. A princípio, esse casal me procurou para a questão de dificuldade sonora dessa paciente, e ao longo do caso, a gente foi desdobrando e foi entendendo um pouco sobre o TEA. Então, como a Tina já havia falado, o trauma, né, ele vem do grego e é uma ferida. No nosso contexto psicológico, é uma resposta a experiências avassaladoras que superam a nossa capacidade de integrar. E essa experiência, ela fica originalmente registrada no sistema nervoso de forma disfuncional. E é como se tivesse tudo congelado no tempo, as emoções, as sensações e as percepções originais. E aí, o modelo que nós utilizamos no MDR é o modelo do processamento adaptativo da informação PAI, que vai fundamentar o MDR como pressuposto de que o cérebro humano possui uma capacidade inata para processar e integrar essas experiências, porém, isso em condições normais, né? Mas quando há uma sobrecarga ou uma interrupção desse processamento, como acontece no trauma, essas memórias elas ficam presas e elas podem ser reativadas, como a gente chama por estímulos semelhantes, que são os disparadores, causando umas reações desproporcionais no presente, que é o que acontecia com essa paciente. Então, o MDR ele vai agir nesse ponto. Ele vai acessar a memória original, ele vai estimular o processamento por meio de estimulação bilateral e permitir essa reconciliação, para que seja reorganizado e consiga integrar de forma funcional, que a resolução adaptativa seja feita. Bom, Sandra, desculpa te interromper. Lá embaixo, no, deixa eu pôr aqui, peraí. Isso, na tela para aparecer ela toda. é, Deu certo? Isso, agora perfeito. tá ótimo. Muito obrigada. Obrigada. Bom, como eu disse, foi uma paciente que me buscou para essa questão auditiva, essa hipersensibilidade, né, com grande sofrimento. Porém, durante o atendimento clínico, eu observei que era mais do que isso, né? E aí entra o transtorno do espectro autista, que é uma condição do neurodesenvolvimento marcada por desafios, então, na comunicação, na interação, em padrões restritos de comportamento e interesse. E ainda que não seja critério, né, diagnóstico, mas até 83% de pessoas com TEA, elas apresentam alterações motoras, desequilíbrios no sistema de excitação e inibição cerebral, favorecendo a hiperexcitabilidade. Então, muitas vezes o que nós percebemos é que no autismo leve, ele é negligenciado, especialmente em mulheres, que pode mascarar sinais por meio da camuflagem social.
e aí elas podem sofrer ao longo de toda uma vida sem ter um entendimento do que estava acontecendo com elas. E a hipersensibilidade auditiva, nesse contexto, é uma fonte importante de sofrimento e pode passar despercebida até situações críticas que venham a evidenciar isso. Bom, a paciente, ela, desse caso, ela era uma mulher de 27 anos, então ela busca a terapia para inicialmente tratar as crises de pânico, desencadeada por fogos e artifícios e explosões, principalmente em datas festivas, como festa junina, campeonatos de futebol, especialmente final do ano e Réveillon. E esse medo, ele vinha desde a infância e ia se intensificando com as festas. E desde pequena, ela apresentava comportamentos como a seletividade alimentar, rigidez para dormir, desconforto em ambientes barulhentos, baixa tolerância a mudanças, dificuldade na socialização, muito sofrimento na vida escolar. Ela teve um processo de obesidade até o ensino médio, né? Após o ensino médio, ela emagreceu, então a dificuldade esse enfrentamento escolar para ela. E na adolescência, então, esses desafios foram aumentando e foram acompanhando o sentimento de exclusão, de isolamento. Já na vida adulta, mesmo ela funcional, buscando um trabalho que se adequasse em questão sendo online, que ela ficasse mais protegida, ela conseguiu fazer um vínculo saudável no casamento, mas o desconforto com os sons imprevisíveis gerava grandes crises e ela acabava evitando situações sociais, inclusive na família, né? E aí, a escuta clínica levou essa hipótese de um TEA leve associado a traumas não processados, sonoros, que aconteceram desde a infância. O plano de tratamento com MDR seguiu a lógica do passado, presente e futuro. No passado estavam as memórias traumáticas, com sons explosivos e desamparo emocional, ela não tinha suporte. No presente, os disparadores como fogos e fogos de artifício em jogos e eventos, principalmente no final do ano, e os sintomas físicos eram intensos, com evitação, hipervigilância. E no futuro, era o desejo de autonomia, de tranquilidade, de recuperar. Então, coisas dos sonhos dela que ela não conseguiu, que foram interrompidos desde a infância. E os recursos nós utilizamos preparando o lugar seguro, o aromático, e foi feito muito isso que a Tina falou, a questão da vinculação terapêutica, para que ela fosse se sentindo segura. E fomos reprocessando e dessensibilizando situações desde a infância, como o ambiente familiar, em que ela era muito diferente, a família não a entendia, não era acolhida, e também muito no ambiente de exposição na escola, em que ela sofreu bullying e que ela não se entendia. Tanto é que ela não conseguiu ir para a faculdade logo depois. Agora eu vou buscar um atendimento que nós fizemos. Peraí, deixa eu ver como é que eu faço para sair daqui. Stop share. Agora eu vou pegar o outro. Um minutinho que eu vou pegar a sessão. Eu vou mostrar para vocês uma sessão dela. Em que reprocessamos a situação mesmo do ano novo e das festas de final de ano. Agora deixa eu ver como. Estou querendo compartilhar a minha sessão aqui dela. Se alguém puder ajudar. Clica em cima da tua apresentação e ela vai compartilhar. Vai ser compartilhada. Peraí.
Hum. Deve enviar. Peraí, agora eu acho que Essa parte eu não tenho. vamos ver. Achei. Isso. Então, eu vou compartilhar agora uma descrição de sessão que nós fizemos e que o alvo foi o trauma sonoro. Lembrando que, ao longo de alguns meses de terapia, eu não trabalhei em si o trauma sonoro, mas fui dessensibilizando, reprocessando todas as situações mais evitativas da infância, até a gente chegar, então, no protocolo do trauma sonoro. E fizemos o protocolo clássico aqui. Então, a imagem era ela deitada na cama, no quarto escuro da infância, enquanto o menino soltava uma bomba na rua. Ela falava que ele soltava uma bombinha na rua e aquilo era apavorante para ela. Crença negativa, sou fraca. O pensamento, crença positiva, sou forte. Um VOC de 2,5 e uma perturbação de SUD de 10. As emoções eram de desespero, impotência e vergonha, e as sensações físicas eram muito intensas, região cervical e abdominal, respiração ofegante. Ela relatava mesmo movimento fetal no momento quando ela tinha esse estímulo auditivo. Então, fizemos um movimento bilateral tátil com inserções de ocular conforme a tolerância dela, né? Lembrando do TEA. Então, ela traz o som dos fogos e o pensamento eu sou fraca e observa onde sente no corpo, e aí eu peço para que ela traga. E aí, imediatamente, ela já se lembra do som forte, do corpo travado, de colocar paninhos no ouvido, bichinhos, de tentar se esconder. E aí ela vai trazendo tudo, não era o Natal, era só uma noite qualquer e ela sentia muito medo. Essa memória dela era antes dos 10 anos. Essa paciente me procurou com 27 anos, eram mais de 17 anos de sofrimento. E ela não acreditava que ela poderia ser tratada. Quem buscou ajuda foi o marido, porque ao longo da história de vida dela, ela era invalidada como se isso fosse uma vergonha, algo que ela tinha que se resolver, e não apresentar para alguém e buscar ajuda. E aí, na casa do tio, também fogos estourando, escondida no sofá com a almofada. São várias situações. Depois do Ano Novo em Dayatuba, aquele momento de som alto, a vergonha, a mãe dizendo que ela estava passando vergonha, que ela já era grande. E ao longo desse reprocessamento, a gente só vê uma tia que é, segundo, casada com um tio, que finalmente olha aquela criança e tenta ajudar e ter um pouco de afinidade que a ajudou a superar, porque além do som alto, dos estalidos, dos barulhos, ela não tinha ninguém que a amparasse nesses momentos. E aí, quando ela tem essa sensação, então relembra, e aí faz essa integração de memória que alguém a amparou, essa tia, ela começa a compreender que ela podia ser forte, né? Quando você pensa nessa cena, e aí ela sente mais leve, com alívio no peito, e alguma parte do corpo já não incomoda mais. Então, o que a gente observa é que, com os usos dos recursos instalados, ela consegue agora e relata surpresa por ter conseguido acessar memórias tão antigas sem entrar em colapso emocional, que foi uma coisa que ela fez ao longo de toda uma vida. E aí ela conseguiu demonstrar essa serenidade ao sair da sessão e afirmar que ela não estava mais sozinha como antes. Na sessão seguinte, a paciente relata que passou bem pela primeira vez na vida um Réveillon, né? Então, ela não teve crise, não chorou e ela teve uma boa regulação emocional. Lembrando que ela já usava recursos por conta própria. Então, ela usava tampões de ouvido, entre outras coisas. Ela e o esposo iam para lugares afastados e, mesmo assim, ela continuava tendo colapso. Então, ela relata pela primeira vez. E aí, a gente consegue ver um efeito positivo do MDR no tratamento, né, com essa hipótese do transtorno do espectro autista. E ao longo das sessões, ela vai tendo transformações, como
mudança de casa, ela não conseguia mudar de casa. Ela foi diminuindo o pensamento da crença negativa de escassez financeira, aceitando mais trabalhos. Ela conseguiu ressignificar os aniversários dela, que ela também não tinha uma atenção especial e tinha receio do barulho, então fazendo da forma dela. E a família, inclusive, começou a se tratar também. Devido a ela se tratando, buscando ajuda, ela foi trazendo para a família dela a importância do autocuidado. E uma coisa muito bonita que aconteceu por último também foi o resgate na área criativa. Ao longo da avaliação clínica, a gente observou que ela tinha habilidade de desenho, de dublagem, que é com que ela trabalha, de dança que ela queria resgatar. E aí ela foi em busca, então, de uma escola de dança, começou a dançar e se colocou à disposição para apresentar junto numa apresentação de dança que eu vou colocar aqui para vocês. É bem bonito. Espera aí, que eu não sou muito boa desse negócio. Só um minutinho. Top share. Agora eu vou lá na outra coisa que eu mandei para ti no vídeo. Isso. Espera aí. Perfeito. Apareceu o vídeo, né? Sim, sim, perfeito. Vocês vão ver ela do lado direito, é com autorização, ela que gravou esse vídeo para mim, me mandou. Ela é a terceira lá atrás. Lembrando que eram mais adolescentes e ela, e mesmo assim ela conseguiu se integrar. Muito lindo, hein? Então, o Réveillon agora vivido sem crises, a volta à dança e a participação em festival, e a redução significativa de sintomas e a ampliação da autonomia. Então, a gente consegue entender que não era só o som, também era a solidão, e esse entremeado entre TEA e trauma sonoro. E a gente conseguiu, com o MDR, permitir a reconstrução da narrativa pessoal dessa pessoa. A alegria que ela está em poder compartilhar, o caso dela também foi para o livro esse ano de MDR, e ela sempre relata que ela puder ajudar no sofrimento das pessoas, e ela faz com muita alegria. E a autocompaixão, a liberdade e a espontaneidade restauradas, né, desde a infância. Então, a gente consegue compreender, como conclusão, que o MDR ele pode ser uma ferramenta potente para o TEA leve mais o trauma, que ele pode reorganizar experiências sensoriais e emocionais e apoiar esse florescimento de vínculos e projetos de vida. Hoje ela tem uma rotina social saudável, né? As referências e o meu agradecimento. Muito lindo, parabéns, Maria Fernanda. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje.